Muito boa noite a todos. Estamos ao vivo, hoje, dia 10 de outubro de 2022, com a ilustre presença de Geraldo Lemos Neto, que dispensa apresentações, juntamente aqui também com o amigo Pietro, da Sociedade Espírita Kardec, Amor e Caridade Rio Pomba. Geraldinho, que já fez aqui algumas lives conosco, uma pessoa muito querida, sempre uma satisfação enorme poder contar com a presença dele. Ele que conviveu durante 2 décadas, aproximadamente, com o Chico Xavier, que também é médium, já também psicografou algumas obras, que desempenha um papel fundamental no prosseguimento da doutrina espírita. É um verdadeiro guardião dos ensinamentos de Chico, juntamente com Bacelli, com Dirceu e outros mais. Então, gostaria aqui de saudá-lo e dizer, Geraldo, que é uma satisfação realmente muito grande poder contar com a sua presença. Receba todo o nosso afeto, nosso carinho. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Pietro. Uma alegria participar aí com vocês em Rio Pomba desta live. E vamos conversar sobre os temas que nos são tão caros ao coração. Tá certo. Eu gostaria, gente, de pedir ao Pietro que fizesse a prece inicial antes do Geraldo iniciar a exposição dele. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Clóvis. E boa noite a todos que nos assistem e irão nos assistir. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai misericordioso, pedindo, Pai, o amparo dos bons espíritos, para que possamos aproveitar essa noite de estudos, o conhecimento do nosso irmão Geraldo, que ele possa ser amparado, iluminado, e que nós, pais, que vamos escutar, que possamos aprender tudo o que iremos escutar, e mais do que aprender, colocar em prática no nosso dia a dia, para que nos possamos tornar pessoas melhores, para que possamos seguir o nosso guia e mestre, o grande Mestre Jesus, nosso irmão maior, que já nos mostrou o caminho do bem, da felicidade, do amor, da glória, do perdão, da indulgência, e que possamos, mais do que só escutar, realmente colocar isso no nosso dia a dia, junto aos nossos irmãos. Que possamos ser abençoados, iluminados nessa noite de estudos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, hoje o tema escolhido pelo próprio Geraldinho foi a obra Do ABC ao Infinito, de José Naufel. Bom, para muita gente pode ser novidade esse tema, né, Geraldinho? Mas é uma obra sensacional. O que você preparou para trazer para a gente a respeito dessa obra tão importante? Bom, eu sou muito amigo no Rio de Janeiro da filha do José Naufel, que é a nossa querida irmã, é irmã de alma, não somente minha, mas também das minhas irmãs, e tem um carinho e um amor também ao Chico Xavier, à obra do Chico Xavier, a centros espíritas ligados ao Chico Xavier no Rio de Janeiro, como Seara de Amor e Luz, que foi fundado pela nossa querida Dona Tetê, Terezinha de Castro, e que, inclusive, passou para a vida espiritual este ano, mas a filha dela, Lucilinha, permanece na condução dos trabalhos lá do Seara de Amor e Luz. Também foi a Elisa que nos levou ao grupo, ao Centro Espírita Consolador em Copacabana, né? Também dirigido por um dos amigos do Chico Xavier. E, então, temos muito carinho com essa amizade, e através dela ficamos conhecendo a história do pai dela, que é o autor desta obra magnífica, que se chamava José Naufel. Ele já retornou ao mundo espiritual. Ele nasceu no ano de 1929, na cidade de São Luís do Maranhão, e em 1950 mudou-se para o Rio de Janeiro a fim de concluir o curso de Direito. Portanto, ele era advogado.
Depois foi nomeado procurador da República em 1962, atuando como professor do curso de Direito Civil na antiga UEG, hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também na Faculdade de Direito Cândido Mendes, que hoje está em Ipanema. Grande estudioso, expositor da doutrina dos espíritos, desde muito cedo, proferia palestras com seus profundos conhecimentos por meio não somente de palestras, mas também seminários e cursos. Era também professor licenciado do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e nos deixou o seu legado nesta obra que é publicada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, não é? E aqui nós vamos mostrar, são 4 volumes, viu, gente? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó, este é o primeiro volume, do ABC ao Infinito. Essa nova edição, porque ele desencarnou em 2014 e a obra ficou esgotada durante muito tempo, né? Aqui vocês veem o segundo volume, que, aliás, parabenizo a capa, as capas estão muito bonitas, né? Sim. O terceiro volume, que é este aqui, e o 4º e último volume desta obra, que é também muito bonito. Está disponível no e-book também, viu, gente? Está disponível em e-book e está disponível também na venda física, não é? Nós tivemos, quando a Elisa já tinha nos presenteado com a obra anterior, a obra antiga, não é? E agora ela ficou muito feliz com a reedição, embora tivesse demorado bastante, de 2014 para cá, alguns bons anos, né? Mas, felizmente, a Federação Espírita Brasileira, reconhecendo a importância da obra, tem reeditado em pequenas edições, mas assim que esgota, eles fazem nova edição. Então, é uma obra de estudos que nós estamos recomendando para todos que se interessem a estudar profundamente a doutrina dos espíritos, né? Porque hoje em dia, aliás, eu acho que isso é importantíssimo. Ele tem um método muito didático, um modo de expor as ideias dos princípios básicos da doutrina espírita, capítulo a capítulo, com muita facilidade. Os volumes também que se seguem, embora é uma obra extensa, são 4 volumes, mas eles também são separados por temas, e eu vou falar sobre cada um desses volumes, mas o mais importante é que ele faz a ligação fundamental de todos os princípios básicos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, com a obra de Chico Xavier, trazendo-nos exemplos práticos, especialmente vertidos pela psicografia de Chico Xavier, nas instruções de Emmanuel e de André Luiz. Então, a leitura e o estudo se torna muito mais fluido, muito mais tranquilo, com esses exemplos práticos, e a gente vai entendendo também a ligação fundamental da obra do Chico com a obra de Allan Kardec, em perfeita sintonia. O senhor José Naufel, portanto, tem que receber as nossas mais altas homenagens. Ele já não está entre nós, como eu disse, ele desencarnou no dia 28 de maio de 2014, portanto, com 84 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, onde a família residia e reside até hoje. E eu quero dizer que a obra dele nos dá muita alegria no estudo, não é? Porque, geralmente, quando fala estudo da doutrina espírita, é uma coisa maçante, é uma coisa chata, não é? A gente tem que
se dedicar à leitura da obra de Kardec não é uma leitura muito fluida, não é uma leitura muito agradável, porque os assuntos se encadeiam de forma a aprofundar os conhecimentos, né? E o José Naufel tem esse dom de nos trazer o mesmo que Kardec escreveu, mas de uma forma mais ilustrativa. E por isso o parabenizo. Eu estava conversando agora há pouco com a filha dele, nossa querida Elisa Naufel, e porque antes desse livro, desses 4 volumes, ele havia escrito 2 outros livros. Um deles se chamou Universo Sem Fronteiras. E antes do Universo Sem Fronteiras, ele havia publicado um com o título Buscando Vida nas Estrelas. Olha que interessante. Então, ele já era, desde muito cedo, um homem voltado para as estrelas. E ocorreu um fato muito curioso quando o Chico foi fazer uma visita ao Rio de Janeiro, e ele, naturalmente, foi com a família. E a Elisa nos contou que ela estava, não é, nessa visita do pai dela e da mãe dela ao Chico, e quando eles se abraçaram, e ele já tinha publicado esses 2 livros, foi antes dele publicar esse Do ABC ao Infinito, ele havia publicado esses 2 livros, Universo Sem Fronteiras e o outro livro, Buscando Vida nas Estrelas. E aí o Chico, ao vê-lo, olha que interessante, né? No primeiro contato deles, o Chico virou-se para ele, para todo mundo em torno, e disse assim: olha aí o nosso poeta das estrelas. O Chico sempre dando aquela, vamos dizer assim, aquela chancela da espiritualidade, né? Mostrando que aquele ali não era qualquer um, não. Aquele ali trazia uma missão aqui na Terra muito bonita. A própria Elisa fala que ele era muito dedicado ao estudo e sempre levou a família ao estudo da doutrina espírita, ao culto do Evangelho no lar, e sempre muito assim dedicado o aprofundamento dos conhecimentos espíritas cristãos, né? E inclusive ele deu de presente ao José Naufel, olha que interessante, pétalas de rosas. Logo depois de falar junto ali do pessoal que ele era o poeta das estrelas, ele presenteou o José Naufel com pétalas de rosas. Então, são detalhes que ilustram sobre quem nós estamos falando e principalmente sobre a obra, né? Então, vamos começar aqui do primeiro volume, que eu recomendo a todos como obra de estudo. E como o Clóvis bem lembrou, também quem gostar ou quem preferir o e-book também tem disponível. Então, ele chama... E olha bem que isso, quando ele escreveu isso, foi muito antes dos famosos estudos sistematizados da doutrina dos espíritos, que as federações espíritas passaram a adotar, não é? Porque, inclusive, aqui no início, ele coloca isso, ó, estudo sistematizado da doutrina espírita. Olha que interessante. Segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E no volume 1 ele coloca a introdução ao estudo da doutrina espírita, da filosofia e da ciência espírita teórica. E nós vamos ver que tem uma parte que é a introdução, em que ele vai nos falar sobre o preâmbulo da doutrina, conhecimentos sobre básicos, né, que nos, vamos dizer assim, matricula para o conhecimento da doutrina espírita em si. E logo depois desse, é um amplo
Só para vocês terem ideia, só esse preâmbulo dele é de 90 páginas. Né? É um estudioso mesmo. Um estudioso, um cara brilhante. E eu fiquei encantado com isso. Por exemplo, ele fala sobre o homem e o enigma da vida, a revelação filosófica, científica e religiosa, o que é o espiritismo. Naturalmente, vai se basear no próprio livro de Kardec com esse nome, não é? Faz um resumo da doutrina espírita, fala sobre o caráter da doutrina espírita, coisa que hoje a gente vê pouca gente falando, né? Duplo caráter da revelação espírita, e as suas relações com as ciências ordinárias, que é o segundo caráter revelatório da doutrina espírita, que é a revelação científica, que pouco é lembrado hoje em dia. Fala da antiguidade dos fatos espíritas, quer dizer, nós espíritas não somos donos da mediunidade ou do fenômeno espiritual, e ele vai lá na pré-história do espiritismo, né? Fala também da pré-história do espiritismo no sentido das manifestações das irmãs Fox, depois o espiritualismo que veio na França e na Europa com o fenômeno das mesas girantes, e daí ele pula para Allan Kardec, o ingresso de Kardec nessa pesquisa, e depois de reconhecer a origem do fenômeno, vai levá-lo, então, a codificar a doutrina. Fala da própria codificação, fala da gradação da revelação dos espíritos, fala do fenômeno da universalidade do ensino dos espíritos, a famosa concordância, né? CUE, concordância universal do ensino dos espíritos, como uma das pré-condições para que a gente conheça a verdade. Fala da literatura espírita, fala do movimento espírita e, por fim, fala da importância do centro espírita. Tudo isso, gente, é o preâmbulo do primeiro volume. Veja bem, a riqueza do que ele nos traz. E depois ele vai pegar o Livro dos Espíritos, de Kardec, já na primeira parte, que são os princípios da filosofia espírita. Ele começa desde o início, do que é Deus, não é? As causas primárias, Deus, depois os elementos gerais do universo, depois da criação, do princípio vital. Na segunda parte, vejam que ele vai seguindo o pensamento lógico de Kardec, né? E da segunda parte, do mundo espírita e do mundo dos espíritos, onde ele ingressa sobre os espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta dos espíritos ao mundo espiritual, extinta a vida corpórea, fala da reencarnação, da pluralidade das existências, estuda a questão da vida espírita e da volta do espírito à vida corporal, ou seja, da reencarnação. Fala do esquecimento do passado, fala também da ocupação e das missões dos espíritos no mundo espiritual, da questão da intervenção dos espíritos em nossa vida, da influência dos espíritos em nossa vida, para terminar esse primeiro volume falando sobre a evolução e a vida dos três reinos, né? Os minerais, as plantas, os animais, até chegar os hominídeos. E explica também a questão que muita gente confunde da metempsicose, que era um conhecimento antigo de egípcios, maias e incas, que quando a pessoa era ruim, ela reencarnava de volta em corpos animais, e ele explica essa situação, que isso não pode ser, que era apenas a questão ligada ao degredo, né, no caso de Capela para cá. E também faz um estudo sobre o aborto, aliás, muito oportuno, né? Essa questão do aborto. Ele, que era jurista, ele aborda no anexo final do livro, do primeiro volume desse livro, do ABC ao infinito, essa questão para o nosso esclarecimento. Nós, espíritas, temos que ter esse esclarecimento, porque no capítulo 10 aqui, ele vai fazer uma digressão sobre a questão da encarnação, da preparação da encarnação dos espíritos,
que ela antecede a formação do corpo, não é? E aí ele vai trazendo o que Kardec nos traz sobre a ligação do espírito ao corpo no momento da concepção e a inapropriedade da interrupção da gravidez antes que ela se consuma no nascimento da criança. E, no final, ele faz esse apêndice muito oportuno nos dias de hoje, que é justamente a diferenciação que nós temos que ter muito clara em nossos estudos, em nossa mente, entre o que é lei humana e o que é lei divina. Porque muita gente confunde isso. Ah, mas o país tal permite. Não importa. Aliás, se nós formos estudar com Chico Xavier essa questão, especialmente no livro Leis de Amor, de Emmanuel, não é? Em que Chico Xavier, visitando a Federação Espírita do Estado de São Paulo, vai ser questionado por muitas pessoas e variados temas. Depois essas perguntas e as respostas que Emmanuel deu através de Chico Xavier foram muito esclarecedoras, e a Federação Espírita do Estado de São Paulo resolveu, na década de 70, transformar essas questões e as respostas de Emmanuel em livro. É o livro Leis de Amor. E justamente no item 4º, no capítulo 4º, que trata de dois temas, né, que é o divórcio e o aborto, Chico Xavier, respondendo, inspirado por Emmanuel, esclarece de vez essa questão, dizendo que não importa se o sistema jurídico ou as leis do país permitem o aborto de uma forma ou de outra, ele será sempre contra as leis divinas, as leis naturais, à exceção, claro, do risco de vida da mãe. Sim. Não é? O único ponto que os espíritos superiores falam com Kardec, permitindo a intervenção dos médicos na interrupção de uma gravidez, é quando a mãe está em alto risco de vida e tendo em vista que ela pode ser mãe de outros bebês, de outras crianças, né? E ela tem como obrigação primeira cuidar dos filhos que já tem, da família que já possui, e que, neste caso, então, os espíritos recomendam o aborto para salvar a mãe. Uhum. É o único caso permitido no Livro dos Espíritos, mas nenhum outro é permitido. E o Chico respondendo, são 4 perguntas, aliás, se não me engano, é a pergunta número 11, 12, 13 e 14 do capítulo 4º do livro Deus de Amor. Ele vai falar sobre as consequências do aborto, que o doutor José Naufel também vai analisar sob o ponto de vista espírita, espiritual. Então, é bom que a gente tenha essa separação, não é? Nós sabemos que no Brasil o aborto é permitido por 3 questões. Pela lei, não é? Ele é permitido no caso de risco de vida da mãe, ele é permitido no caso de ocorrência de estupro e ele é permitido no caso do feto ser comprovadamente anencéfalo. Ora, esses 2 últimos, embora causem uma certa comoção social, não são permitidos pela espiritualidade. Tanto o caso do anencéfalo, que na realidade foi provado por A+B, a doutora Marlene Nobre, foi uma das grandes batalhadoras em nome do movimento espírita brasileiro, a tentar reverter a tendência que o nosso Supremo Tribunal Federal tinha de aprovar tal insanidade, e acabou sendo aprovado, não é? Mas ela foi uma das poucas vozes espíritas que se levantou contra o aborto do anencéfalo, unida com a Igreja Católica e com os nossos irmãos protestantes. E, mesmo assim,
não tiveram sucesso e acabou virando lei no Brasil. E outra questão muito delicada que nós sabemos que é o estupro. Ora, nós temos que ter essa noção, não é, de que nós, espíritas, nós temos o conhecimento que a vida não é coisa da Terra, que a vida é coisa de Deus e que todos nós, seres humanos, somos espíritos imortais, que não estamos aqui na Terra ao acaso ou diante de uma, vamos dizer assim, do famoso, da lei do caos, nada disso, não é? Que existem razões precedentes que nos fazem experimentar certas provações, certas expiações, certas provas, mas que todos nós viemos para a vida, para o bem, para o amor, para a superação de todos os obstáculos, tendo em vista o amor. Mas jamais viemos para a matança, jamais viemos para a prática do aborto, que, em suma, é a liquidação de uma vida cujo projeto nós não temos acesso a ele, nós não sabemos quantas décadas, às vezes quantas centenas de anos esse projeto encarnatório levou para ser materializado, né? O próprio Chico diz isso, às vezes, com a interrupção da gravidez, está lá no Leis de Amor, nós estamos impedindo um ente muito querido, né? Um espírito guia, um mentor espiritual da família que reencarne e que amanhã ou depois ele será o sustentáculo de nossa alegria, ele será a bênção da família, e nós estamos impedindo isso. E também o Chico fala nas consequências do aborto, as consequências espirituais do aborto e também materiais, que ele fala não somente as mães, mas os pais, não é? E também os familiares e os médicos e os enfermeiros que, infelizmente, se entregam a essa atividade de crime, uma atividade criminal perante as leis divinas, né? Que eles carregam para si, talvez, séculos de sofrimentos. Ele chega a dizer, por exemplo, no grande problema da obsessão, não é, que muitos daqueles abortados que estavam esperando uma vida terrestre, talvez há décadas, talvez há centenas de anos, ao se verem violentamente expulsos do ventre materno, eles não estão propensos ao perdão, não estão propensos à compreensão, não é? E se tornam inimigos ferrenhos das mães, dos pais, dos avós, que os levaram a essa situação, causando aí problemas de obsessão terrível. E o Chico ainda vai dizer, nós vamos ver muitos problemas, especialmente nas mães, com problemas como decorrência dessa obsessão, que vai se materializar, por exemplo, no plano físico, à semelhança de um câncer devastador, ou também a uma depressão profunda, e, aos casos mais graves, ao suicídio. Então, são temas atualíssimos. Veja, o senhor José Naufel escreveu isso décadas atrás, não é? E, no entanto, vemos a atualidade da sua obra hoje em dia. Mas, se vocês quiserem agora fazer alguma intervenção... Sim, eu até recomendo as pessoas que não tiveram oportunidade, tem aquela obra também, Deixe-me Viver, né? Que ela narra exatamente sobre essa questão. Né? E tem um filme. Isso, tem um filme, exatamente. Que, inclusive, o Peron participa dele, né? O Fernando Peron participa desse filme. Peron é um dos atores.
Mas, assim, é exatamente o que você falou é uma coisa que eu ia comentar. Ao ter acesso ao e-book, eu percebi exatamente que se trata de um estudo sistematizado, que deveria e poderia ser adotado pelas casas espíritas, não é isso, Geraldo? Deveria, porque além dele ser muito fiel à obra de Kardec, porque eu sou contra o seguinte, eu sou contra essas apostilas meia boca, desculpe a expressão chula, mas a gente vê muito isso, né? Essas apostilas aí, muito meia boca, que fazem no sentido de apresentar um estudo sistematizado da doutrina espírita, tentando, às vezes, reescrever o que Kardec escreveu. Não é o caso aqui dessa obra. Vocês viram, uma obra de 4 volumes, não é? 4 volumes. Primeiro, ele é muito fiel à obra de Kardec. E segundo, o que eu gostei mais ainda, como eu disse aqui no início da live, ele intercala os temas com a obra de Chico Xavier. Então, casos citados, e aí cita a fonte devidamente dentro dos parâmetros vamos dizer assim, da lei, não é? Do que deve ser os trechos da obra, por exemplo, de André Luiz, de Emmanuel, que dizem respeito àquele tema. Então, ela fica uma obra muito ilustrativa, muito gostosa de se ler. E com esses exemplos práticos, nós estamos vendo que ele une o espiritismo do século XIX, com Kardec, né, com o espiritismo do século XX, com Chico Xavier. A gente sabe que é o mesmo espírito, em épocas distintas, em trabalhos diferentes, mas que, em suma, é um único trabalho só. Então, de forma que os exemplos de Chico, que vieram através do Chico, complementam e ilustram a obra de Kardec com muita segurança, com muita clareza, e justamente por isso nos facilita o entendimento. O Dr. Luiz José Naufel é um mestre da palavra, é um mestre da escrita, escreve lindamente, né? Tem a gente vê um homem de alta cultura, não é à toa que o Chico vai chamá-lo de poeta das estrelas, né? Realmente, o texto, quando eu tive acesso aqui, eu fiquei realmente espantado com a qualidade, né, a qualidade da obra. E... Então, gente, olha aí, o Natal está chegando, nós temos muitos amigos, não é? Muitos centros espíritas, bibliotecas de centros espíritas. Esses 4 volumes devem estar presentes em todas as bibliotecas de centros espíritas do Brasil inteiro. É a minha opinião. Né? E, Geraldo, gostaria de aproveitar, não sei se ainda está presente, eu vi que se manifestou aqui Elisa Naufel, que é a filha. É a filha dele, exato. Eu queria até saber quanto tempo será que o pai dela levou para escrever esses 4 volumes, né? Se ela poderia, não sei se ela ainda se ela pode responder. Que é interessante, porque isso aí realmente não é um trabalho simples para ser feito em pouco tempo. Foi muito estudo para poder chegar a esse ponto. E também aproveitar, pegar o gancho nisso e perguntar a você a respeito da importância de ser fiel a esse estudo, né? Porque a gente sabe, a gente foi alertado pelo próprio Chico, de que o Espiritismo poderia descambar para teorias que nada tem a ver com o próprio Espiritismo, né? Até tirar Jesus da doutrina, né? Exatamente. E nós temos visto isso recentemente, né? As adulterações que se promoveram na obra de Chico Xavier, editada no Rio de Janeiro pela Federação Espírita Brasileira. Felizmente, viu, Clóvis? Nós sabemos que houve um acordo da Federação Espírita Brasileira com a União Espírita Mineira e com os familiares de Chico Xavier para que ela resgatasse a originalidade das primeiras edições. Então, vocês sabem, quem nos acompanha, né? Nós, Bacelli, uma equipe imensa
de pesquisadores de Uberaba, do Triângulo Mineiro, aqui do entorno da capital mineira, o Nuno Emanuel, que é de Portugal também, né? A União Espírita Mineira, capitaneada aqui pelo nosso amigo e dileto companheiro que a preside hoje, que é o Alisson Pontes. Então, todos os espíritas de Minas Gerais se mobilizaram na defesa da originalidade da obra de Chico Xavier. Foi realizado um Conselho Federativo Espírita do Estado de Minas Gerais, cuja sigla resumida é COFENG, com a participação de todos os CREs, ou seja, os Conselhos Regionais Espíritas de todo o Estado de Minas Gerais, e eles se reuniram em Belo Horizonte para sacramentar isto, e houve votação unânime de todos os espíritas de Minas Gerais no COFENG, no sentido de exigir da Federação Espírita Brasileira explicações e que exigir que a obra de Chico Xavier fosse preservada na sua originalidade. Felizmente, como eu disse, parece que, então, desde abril deste ano, 2022, o acordo foi assinado entre a Federação e a União Espírita Mineira. Aliás, esse acordo foi anunciado pela União Espírita Mineira no dia 2 de abril de 2022, né, aniversário de Chico Xavier, e também nós sabemos do acordo que foi feito com os familiares de Chico Xavier, os reais, vamos dizer assim, herdeiros do direito moral da obra. Porque uma coisa é direito autoral. Você pode ceder o direito autoral de qualquer obra. O autor pode ceder o direito, e quem compra o direito, ou quem recebe a cessão desse direito, pode realmente publicar o livro, pode fazer o que bem entende com o livro. Mas não pode alterar o seu conteúdo, porque isso é o chamado direito moral do autor, que é inalienável. Do contrário, nenhuma obra se sustentaria ao longo do tempo. Imagine se toda nova edição, alguém, numa gráfica, numa sessão de revisão, numa diretoria, alterasse um trecho de uma obra, não é? As obras todas se perderiam ao longo do tempo. E essa foi a tecla, vamos dizer assim, que tanto aqui em Minas Gerais, a União Espírita Mineira e os reais herdeiros do direito moral à originalidade da obra de Chico Xavier se bateram para que a Federação Espírita Brasileira reconhecesse de fato o engano, e ela, inclusive, já anunciou, e eu aproveito para parabenizar a diretoria da Federação Espírita Brasileira de ter feito esse anúncio, que toda a obra daquela série Caminho, Verdade e Vida está sendo reeditada segundo a primeira edição. Então, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, e ela incluiu também os livros de cujos direitos ela hoje buscou e é a detentora da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, que são aqueles famosos livros magníficos como Palavras de Vida Eterna e o Livro da Esperança, né? Além do próprio livro Ceifa de Luz, publicado pela FEB. Então, esse primeiro grande passo já foi dado, ela se comprometeu a fazer essas reedições todas, segundo as primeiras edições. Isso, para nós, é um alívio, porque mostra, de fato, que a FEB está comprometida com a verdade, né? Agora, uma outra questão é a infiltração de ideias estranhas ao espiritismo e que hoje graça no nosso movimento, né? E as pessoas, vamos dizer assim, desavisadas, acabam sendo presas fáceis desses movimentos. Nós não podemos admitir jamais, minha gente, que esses movimentos
cuja origem, por exemplo, é comunista, é materialista histórico, não é? A partir de digressões, por exemplo, do Capital, de Karl Marx, do Manifesto do Partido Comunista, que é notadamente materialista e que combate a religião como se a religião fosse o ópio do cidadão, não é? O ópio do povo, e a partir das sequências que se lhe aduziram, né, de Lenin, de Trotsky, de Gramsci, dizendo que para se implantar o comunismo tem que destruir a família, tem que destruir a religião. Existem cartilhas também a respeito desta prática, e, infelizmente, pessoas desavisadas que não entendem a origem do comunismo, do socialismo, como tais, como doutrinas materialistas, estão, de forma até esquizofrênica, introduzindo-as no movimento espírita, querendo dizer que o espiritismo é o movimento comunista cristão, é o movimento socialista cristão. Ora, gente, vamos estudar, vamos estudar. Uma das coisas que Allan Kardec fala claramente na sua obra, a começar da obra citada aqui pelo José Naufel, O que é o Espiritismo, ele é claro a respeito disso, né? Dizendo que o Espiritismo ele não veio combater nenhuma outra escola religiosa. Nós não viemos também debater ou tentar convencer outros religiosos ou outras religiões dos nossos postulados. Mas ele fala claramente, o único inimigo da doutrina espírita é o materialismo. E o materialismo deve ser combatido ferrenhamente por nós, porque é o materialismo a origem de todos os males da humanidade. É a origem do orgulho, é a origem da vaidade, é a origem do egoísmo, é a origem das guerras, é a origem das revoluções, é a origem das matanças, é a origem do aborto, por exemplo, né? Então, vejam bem o quanto isso é perverso, porque a questão de um mês atrás, umas senhoras ou mulheres desavisadas que se consideram espíritas escreveram um manifesto das mulheres espíritas a favor do aborto. Ora, pelo amor de Deus, isso é totalmente incongruente. Não existem mulheres espíritas a favor do aborto. E elas podem fundar uma outra religião, mas não podem se dizer espíritas, porque o espiritismo é frontalmente contra o aborto, porque ele conhece, não por dogma, nem por moralismo religioso, mas por conhecimento básico de que nós somos seres espirituais provisoriamente em trânsito pela Terra, pela matéria. E como seres espirituais, nós programamos as nossas vidas terrestres, tendo em vista os nossos débitos, as nossas necessidades de progresso espiritual, necessidades de expiações e provas. E que a vida terrestre, que nos é dada por Deus, ela só nos é dada depois de um longo processo de intercessão, ou seja, de interferências positivas de nossos guias, mentores espirituais, benfeitores da espiritualidade maior, seres amorosos de mais acima que nos avalizam a nova existência, não é? Então é feito todo um projeto reencarnatório para culminar no momento da concepção, que, segundo Allan Kardec, é o momento de união do espírito à matéria, o momento da concepção. Então, até a pílula, o mecanismo do DIU já é abortivo, porque ele interfere na gravidez depois da concepção.
Veja bem, ora, nós estamos no século XXI, não é? Com todo o acesso à informação, à prevenção. Não quer engravidar, é um direito da mulher e do homem não quererem ter filhos, não é? Ora, tem tantas formas de prevenção à gravidez, não é? Desde as formas naturais até a pílulas, camisinha de Vênus, enfim, tudo à nossa disposição. Não é possível que, em pleno século XXI, com acesso à informação imediata através da internet, nós não possamos nos prevenir. Então, o Chico dizia isso claramente. É um engano terrível a pessoa achar que ela não quer o filho, tem que tirar. Não é? Porque isso aí traz consequências terríveis para aqueles que assim agem ou assim perseguem nos seus objetivos materialistas. Porque se forem espiritualistas, não estarão com essa visão. E outra coisa, é até um direito também da mulher ou do marido não quererem aquele filho por essa ou aquela razão. Quantos casais que não conseguem ter filhos e que perseguem a autorização judicial para adotarem, ficam na fila da adoção, às vezes por anos a fio, sem conseguir uma criança, não é? Porque tem que ter todo esse processo de acompanhamento da assistência social, da aprovação do juízo, da infância e da juventude, enfim. Então, coloque a criança para adoção. Se não querem amar a criança que veio através de uma concepção natural, que outros, então, possam amá-la, respeitá-la, darem a ela dignidade de vida, de estudo, de progresso, de ascensão nesta vida nossa terrena. Então, essas questões, gente, infelizmente, estão graçando no nosso movimento espírita, esse movimento esquerdista espírita, que isso não existe. O espiritismo, antes de tudo, é Jesus de novo para o coração do povo, né? Então, é amor, é verdade, é caridade, é vida, é compreensão, é união, é estudo. Não se pode, a pessoa não se pode autodenominar espírita assumindo bandeiras materialistas, porque são totalmente incongruentes, são totalmente a antítese daquilo que Allan Kardec, Jesus, Allan Kardec, Chico Xavier e todos os espíritos que por ele se manifestaram sempre pugnaram. Muito bem, Geraldo. Antes até de passar a palavra ao Pietro, queria te parabenizar por se posicionar, né? Porque o verdadeiro espírita ele não pode pecar pela omissão de externar as ideias que são convergentes com o espiritismo. Porque muita gente acaba abraçando essa ou aquela ideia, às vezes até por ignorância. Então, Sim, tem que estudar, minha gente. Sim, até por ignorância. Então, quando vem alguém para esclarecer, que é formador de opinião, como você e outros espíritas, né, Marcelo e outros mais, eu acho que isso tem que ser acolhido para ser pensado, né? A pessoa que de cara já começa a agredir e contra, calma, estuda, repensa, né? Tem que ter essa humildade de verificar até que ponto a ideia que está abraçando é ou não convergente com o espiritismo. Exato. E eu vou citar aí, aproveitando aí a sua intervenção, Clóvis, vamos estudar o livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Vamos estudar as mensagens que Chico Xavier recebeu, gente, de pessoas ilustres da nossa política, inclusive, como Rui Barbosa, como Humberto de Campos. 2 presidentes da República escreveram através de Chico Xavier. Nós já fizemos lives sobre isso, né? Pessoas ilustres também, não resta dúvida nenhuma,
como nosso Emmanuel, tratando dessas questões. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para a gente meditar na ascendência espiritual do povo brasileiro, em oposição completa ao materialismo histórico, não é? Vamos ver lá o que os espíritos escrevem sobre o nosso processo evolutivo, que é natural, que a gente tenha opiniões, que a gente tenha debates, mas que não podemos jamais nos afastar do bom senso que a cristandade da alma brasileira abrigou desde os seus primórdios, como nação, não é? E temos também que pugnar pela liberdade, a alma do povo brasileiro, que é votada sempre à liberdade, ao respeito pelas diferenças, ao acolhimento também de todos os imigrantes, os emigrantes que vieram de outras nações, que sempre foram acolhidos aqui com muito carinho. Quer dizer, vamos continuar nesse passo, sem nos enganar. Aliás, vários espíritos falam isso, não é? Através de Chico Xavier. A questão, nós podemos depois até gravar uma live só sobre isso, eu tenho pensado sobre isso, porque são tantas as mensagens que em poucos minutos não dá para a gente trazer. Mas eu acho que é muito oportuno, neste momento atual da vida brasileira, a gente trazer essas mensagens à lume. Mensagens de espíritos eméritos, inclusive ex-presidentes da República, generais desencarnados, marechais desencarnados, sobre essa ascendência espiritual da pátria brasileira. Nós mesmos publicamos o livro Militares no Além, que reúne marechais, almirantes e generais do Brasil do século XIX, início do século XX, que se manifestavam por Chico Xavier na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, nas décadas de 30, 40, 50, até 1953, veja bem. E depois o livro Militares com Jesus, que tira trechos dessas mensagens, trechos relevantes. Então, vamos ver o que a espiritualidade nos indica. E ela sempre nos indica que nós não podemos abrir mão da nossa identidade espiritual, da nossa liberdade de expressão, mas, sobretudo, da nossa fidelidade ao Cristo. Porque a missão do Brasil é diferente da missão de todos os outros países da Terra. E essa missão, muito bem exposta por Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, indica-nos que, diante do concerto de todas as outras nações, é ao Brasil do século XXI agora, que está dada a mais alta missão, a mais relevante missão, que é a missão da revivescência dos princípios básicos do cristianismo, redivivos hoje na doutrina espírita cristã, com seus postulados de vida, de espiritualidade, de comunhão com os diversos planos existenciais da vida, de mediunidade, de respeito por todas as religiões, como Chico Xavier, ele próprio sempre respeitou todas as religiões. As pessoas, às vezes, confundem essa expressão de que o Estado é laico, mas se esquecem que o Estado laico é o Estado que permite a livre manifestação de todas as escolas religiosas, sem perseguir a quem quer que fosse, ou a qualquer tipo ou escola religiosa. E o Estado, portanto, ele não é laicista, ele não é materialista. As pessoas confundem isso. O Estado laico, que é o caso do Estado brasileiro, é um Estado que respeita a ascendência espiritual e religiosa da alma do povo brasileiro. E sem dúvida nenhuma que a alma do povo brasileiro, com 85% da sua população, é cristã, sim.
e tem que ser respeitada no seu cristianismo natural, no seu amor ao Cristo. Caso contrário, Jesus não teria dito para Iléu, está lá no início do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que era da vontade de meu Pai, ou seja, era da vontade de Deus, não é nem vontade de Jesus, que para estas terras fossem transplantadas da Galileia distante a árvore do seu evangelho, para que ele aqui, nas plagas brasileiras, desse frutos sazonados de amor e perdão a 100, a 1000 e a milhares por um, como de fato tem dado, não é? Então, nós temos que respeitar isso. Isso mesmo. Eu acho muito saudável poder conversar sobre tudo isso dentro da paz, né? De forma que você respeite a opinião do outro. Nós respeitamos claramente quem pensa diferente, mas eu acho que o seu posicionamento para esclarecer a população, esclarecer a todos sobre o que realmente está de acordo com os princípios básicos da doutrina espírita. Eu gostaria de passar a palavra ao Pietro, porque ele também pode colaborar muito aqui. Que isso. Geraldo já fez uma excelente explanação, mas eu queria tocar num assunto, já voltando à questão do aborto, que eu acho muito interessante, que a ciência hoje, agora com a tecnologia de ultrassom 3D, né, 4D, consegue ver a feição da criança mesmo, o rosto já formado, e teve um trabalho científico interessante, que a mãe ingeria determinado alimento e a feição da criança mudava conforme o tipo de alimento. Aí eu queria que você transportasse isso para a questão do próprio ato do aborto. Quer dizer, se uma criança tem um sentimento, consegue ter aquela sensação, na verdade, de um alimento que está chegando via a nutrição da mãe, via placenta, imagina uma violência como é um ato de aborto, né? O impacto que isso vai ter, na verdade, no espírito, né? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Eu acho que nós temos que buscar, embora sejam muito dolorosos esses filmes, mas nós encontramos na internet, até já se fez filme sobre isso, os ultrassons filmados de abortos. Em primeiro lugar, a vítima não tem como se defender. Segundo lugar, ela não recebe anestesia. E veja bem, até início do século XXI, a ciência médica achava que as crianças, até depois de nascerem, não sentiam dor, que elas não tinham formado ainda no cérebro o mecanismo de defesa que é a dor, não é? No entanto, trabalhos científicos da neurociência, e nós temos uma grande amiga que trabalhou nisso, que é a doutora Vanessa Anceloni, neurocientista pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, onde ela tem doutorado. Ela trabalhou a vida inteira na pesquisa dos cérebros e ela chegou, junto com outros neurocientistas, à conclusão e à prova de que não somente as crianças nascituras que nascem nas primeiras horas já sentem dor, sim, como os fetos sentem dor. Já se foi provado cientificamente isso. Ora, como que é feito o aborto? Não se dá nenhuma anestesia ao feto. E se introduz objetos cortantes, tipo tesouras, espetos, objetos que vão despedaçando o seu corpinho. E os filmes, gente, são pavorosos. Os ultrassons dos fetos se debatendo contra aquele objeto cortante. Você vê isso nos filmes, é de chorar, não é? Então, já que muita gente diz essa história aí, não é? Nós temos que ser a favor da ciência, mas a maioria deles é só quando lhes convém.
Tem um grupo aí que é a favor da ciência quando lhes convém, né? Em relação ao aborto, como não convém a eles, eles não são a favor da ciência. E a ciência é clara, o feto humano é um feto humano desde a concepção. Ele não é um feto de um peixe, ele não é um feto de uma vaca, de um passarinho, ele é um feto humano, ele é um ser humano desde a concepção, né? Então, ele demonstra, como você citou aí, Pietro, já se filmou também no ventre materno, durante comemorações, por exemplo, familiares, o feto sorrindo, né? Como também diante de brigas entre os pais, o feto apresentando uma carantonha de desagrado, de dor, né? de sofrimento. Então, nós temos, gente, em pleno século XXI, que caminhar para a nossa realidade, não somente científica, mas, sobretudo, espiritual. E nós, espíritas, não temos desculpa. Né? Não venham com essa história de que é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde pública. Não é. Não é uma questão social, de amparo às que menos têm condição. Gente, o nosso sistema único de saúde não tem condição de atender isto. Ele mal tem condição de atender as pessoas doentes, as pessoas que estão na fila precisando há meses de uma cirurgia. Então, ele vai começar a atender agora as mocinhas e as moçoilas que não querem a gravidez por N motivos menos dignos, né? Não, nós não temos essa condição. Isso é uma falácia, dizer que é uma questão de saúde pública, porque não é uma questão de saúde pública, né? Nós temos, sim, uma questão de esclarecimento da população, e, no nosso caso específico, esclarecimento espírita. E no esclarecimento espírita, o aborto é, sim, um crime perante as leis de Deus. Agora, isso é julgamento? Não. Isso é conhecimento. O espiritismo é conhecimento espiritual, que nos vem de mais alto para que nós possamos instruir-nos e também instruir a quem está conosco no movimento espírita, para que eles se abstenham de se tornar criminosos. Porque a grande verdade é que as nossas reuniões de desobsessão estão repletas de casos tristíssimos, de obsessão, de ódios, de desavenças, às vezes seculares, por conta de abortos, né? E nós que convivemos no campo da mediunidade espírita cristã, todos nós sabemos disso. Então, não podemos omitir o nosso conhecimento diante da população, especialmente da população espírita, para que eles possam, tendo conhecimento, aí sim, se eles têm o conhecimento que a vida é imortal e que tudo que nós fizermos aqui na Terra contra as leis naturais, as leis divinas, será, sem dúvida, um crime, um karma que estaremos assumindo para os nossos próprios ombros e que nós não vamos saber quando vamos solucioná-lo. Se há 100, se há 200, se há 300, se há 500 anos daqui. Então, quando a pessoa toma conhecimento disso, você pode fazer o aborto? Poder você pode, mas você vai ter que assumir as consequências desse aborto. E as consequências desse aborto é o seu atraso espiritual por 500 anos, por 5 séculos. Você está disposta a assumir isto? Ou o pai, né? Ou você vai estar disposto a assumir esse atraso espiritual? Não é? Verdade. E aí a pessoa vai refletir e vai ser levada pela razão. O que Kardec fala? O espiritismo é o quê? É a fé raciocinada. Uhum. Então, é a fé que é capaz de enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ora, a razão espírita cristã
é a favor da vida. Não é a favor do aborto e da matança. Não é? Verdade. Pedro, você quer complementar? Eu só complementar, porque eu enxergo que a classe política que é a favor do aborto é para agradar um grupo de pessoas, é uma coisa muito mais politiqueira do que realmente uma questão de saúde pública. Saúde pública que não é. Né? Não é. Lógico. E eles querem resolver o efeito sem atacar a causa. Uhum. Porque a causa seria realmente a questão do esclarecimento a essas pessoas. Exatamente. A prevenção. Exatamente. Que é muito mais barata, não é? Sim. A prevenção, a gravidez é muito mais barata. Se a pessoa tem o direito de não querer ter filhos, sim, é um problema pessoal dela, do livre-arbítrio dela. Agora, ela não tem o direito de matar o seu próprio filho. Exato. Não? Aliás, ontem, na casa de Chico Xavier, uma nossa amiga lá, frequentadora, que é a Valéria, conversando com um de nossos amigos, que é o João Pedro, e é muito claro isso, ela falando. Esse tema surgiu lá na casa de Chico Xavier ontem. E ela propôs da seguinte forma: tá bom, gente, então as mulheres, as feministas que dizem que o corpo é delas, e nós sabemos que não é? O corpo do feto não é da mulher. Então, mas vamos supor, tá bem, vamos aceitar essa designação que o corpo é delas. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte: ao invés de permitir o aborto, de acordo com o país, não sei quantas semanas, né? Vamos fazer o seguinte: vamos estender este tempo, vamos permitir, então, pela lei, que se mate a criança até 1 ano de nascimento. Nossa. Aí você fica claro a questão da matança que é. Algum de nós tem coragem de sair matando o próprio filho com 1 ano de idade? Exato. Aliás, isso não é um absurdo, não, viu, gente? Não é um absurdo de argumentação, não, porque o Chico Xavier, nesse livro, Leis de Amor, fala isso. Nós teríamos coragem de sair na rua, ainda que nós vejamos, por exemplo, crianças ao léu, crianças desabrigadas na rua, nós teríamos coragem, então, por uma questão de saúde pública, de matá-las? Porque elas não têm lar, não têm paz, porque estão na rua? Ora, elas são seres humanos tanto quanto nós, tanto quanto os fetos humanos são seres humanos. Verdade. E queria agradecer... Desculpa, eu não queria, Clóvis, terminar sem antes também falar no segundo volume. Não, pode ficar à vontade. Eu ia agradecer a Elisa Naufel aqui de estar colocando aqui, respondendo aquela pergunta, que o livro do ABC ao Infinito se originou de um curso ministrado no Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, com a duração de 2 anos. Tá vendo? Olha aí que beleza. Não, sua fala... a gente quer mais que você continue falando aí mesmo. Pode continuar. Ótima intervenção da Elisa, o que mostra aí a profundidade do estudo, não é? De 2 anos de estudos da obra básica do Espiritismo, em consonância com a obra de Chico Xavier, que se tornou aí 4 volumes. Esse é o segundo. Uhum. Depois o terceiro, que fala... O 2 e o 3 vão falar sobre a mediunidade, né? Uhum. O segundo volume, por exemplo, aí ele já vai entrar, por exemplo, no livro dos médiuns. Ele vai falar sobre os fenômenos e os processos anímicos e todos os tipos de fenômenos ligados à mediunidade, as manifestações do ser, a diferença do espiritismo com a parapsicologia, a questão do animismo e do espiritismo, as manifestações anímicas, coisa que nós, médiuns, temos obrigação de conhecer, a questão do sono e dos sonhos, né? O desdobramento perispiritual, as aparições de espíritos a pessoas
de pessoas vivas, quer dizer, o fenômeno de aparições de pessoas encarnadas para outras pessoas encarnadas, as visitas espíritas também de pessoas encarnadas ou vivas, o fenômeno da bilocação e da bicorporeidade, como, por exemplo, o que aconteceu com Santo Antônio, Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa, que é o mesmo, não é? Estuda a questão do ectoplasma, da materialização, as manifestações do sonambulismo, do êxtase espiritual, o sentido psíquico, da clarividência, da clareaudiência, a transmissão oculta do pensamento, ou a chamada telegrafia humana, ou telepatia, os fenômenos da letargia, das mortes aparentes, da catalepsia, a transfiguração e a invisibilidade, os fenômenos de levitação e os fenômenos da psicografia automática e da psicometria. Veja bem, um estudo no segundo volume, só sobre os fundamentos da mediunidade. E no terceiro volume ele prossegue, não é, das manifestações espíritas. Então aí ele vai falar sobre a própria manifestação, né? Como que os espíritos se manifestam, a teoria da manifestação dos espíritos, as manifestações espontâneas, os fenômenos de transporte de objetos, de coisas, a pneumatografia, ou chamada escrita direta, também chamada de pneumatofonia, as manifestações físicas provocadas, né, os efeitos físicos, a ectoplasmia, que é a materialização dos espíritos, o que é o agênere, não é? Que é o corpo não criado, o corpo provisório, né? As manifestações visuais e auditivas, então, através de fenômenos luminosos e também de fenômenos sonoros, a ideoplastia, que é aquela manifestação que todos nós podemos ter com os nossos pensamentos repetidos, né? Em que nós podemos criar formas de pensamento, as chamadas interferências ideoplásticas, as manifestações da natureza dupla ou mista, fala sobre o laboratório do mundo invisível, que Kardec estuda tão bem, e fala também da divisão das manifestações entre manifestações de efeitos físicos e aquelas de manifestações de efeitos inteligentes ou intelectuais, culminando, então, sobre as manifestações chamadas de psicografia, como é o caso do nosso Chico, e de psicofonia, incorporação e os mecanismos pelos quais elas se dão. E o último livro, que é o volume 4, né, que é este aqui, é um volume também que vai fechar essa obra magnífica, que também continua falando sobre a mediunidade e as comunicações espíritas, mas aí já bem trazendo a questão das informações de André Luiz, a questão da mente, o que é a mente, a fisiologia da mente, a mediunidade, o mecanismo da mediunidade, o mediunismo e o espiritismo, a questão do perispírito, né, que é a anatomia e a fisiologia do perispírito, a questão dos médiuns, da interferência dos médiuns na comunicação, a questão da consciência mediúnica, do desenvolvimento e da educação da mediunidade, a questão das intermitências e dos cuidados que nós devemos ter com a mediunidade, quer dizer, nós temos que ter fidelidade ao compromisso assumido, não podemos faltar ao compromisso, né? A responsabilidade dos médiuns, a instrumentação dos médiuns na comunicação espírita, mostrando aí que o médium tem responsabilidade para estudar sempre, para se aperfeiçoar, para se tornar um instrumento mais fluido, mais preparado para a influenciação dos espíritos superiores. E, no final, ele vai ainda falar sobre as influências no exercício da mediunidade, as influências tanto internas do médium,
as influências morais do médium, quanto também externas, não é? As influências do meio, as influências do lar, e depois termina falando sobre considerações sobre as comunicações espíritas, sobre a medicina espírita ou espiritual, sobre a mediunidade de cura, né? Que é uma mediunidade de efeitos físicos, terminando, então, com o estudo da obsessão, da desobsessão. Veja como essa obra é completa. E, por último, muito atual, a transcomunicação instrumental. Uma obra completa para poder estudar o Espiritismo, né? Então, eu recomendo mesmo, gente, a todos. Eu fiquei apaixonado com essa obra. Recomendo a todos. Tem sido fonte de estudo para mim, para os meus amigos aqui do Grupo Espírita Saber Amar, da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. E eu tenho certeza que para vocês também o será. Com certeza. Geraldo, sobre a formação dos nossos jovens, das nossas crianças, o que você recomenda às casas espíritas? Eu recomendo o que Chico Xavier sempre recomendou, que nós temos dois mecanismos de formação dos nossos jovens no Espiritismo. O primeiro deles, o lar. Então, é a regularidade, pelo menos uma vez por semana, a realização do culto do Evangelho de Jesus no lar. Pode-se pegar, no caso, se a criança é muito tenra, tem livros infantis maravilhosos, não é? Mas, principalmente, se já estão numa idade mais avançada, adolescente para cima, pode-se levar mão de livros como o Livro dos Espíritos, não é? Livros de estudos. Vai uma pergunta por vez, ligando naturalmente o ensinamento do Novo Testamento de Jesus com o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é a base moral e ética que nós podemos, e filosófica que nós podemos dar aos nossos infantes. Quanto mais cedo a criança aprende isso no lar, mais ela se impregna desses ensinamentos. E, em segundo lugar, no centro espírita. O Chico pugnava pela realização da evangelização infantil nos nossos centros espíritas e também da existência, na minha época chamava-se de pré-mocidade e mocidade espírita. Hoje não se usa mais esse termo, uns falam juventude espírita, não importa o termo que se der, mas tem que ter esse acompanhamento e deixar os jovens estudar por eles mesmos, não é? Claro, uma certa supervisão não faz mal a ninguém, mas isso precisa ter a base da evangelização nos centros, porque faz com que, enquanto os pais estudam nas reuniões próprias ou frequentam reuniões mediúnicas, as crianças estão lá aprendendo os fundamentos básicos do Evangelho, da doutrina espírita, de uma forma lúdica, de uma forma alegre, né? Elas vão tendo contato também com os coleguinhas que estão em sintonia com elas, vão crescer dentro do centro espírita, vão poder, depois, por elas mesmas, na pré-mocidade e na juventude espírita, prosseguirem nos seus estudos, e isso é fundamental. Afastar-nos de nós essa ideia que muitos pais têm de que eu não vou dar religião para o meu filho, não, porque quando ele chegar com 18 anos de idade, ele decide o que ele quer ser. Ora, quando ele chegar com 18 anos de idade, ele já foi cooptado pela droga, muitas vezes já está quimicamente dependente da droga, quando já não entrou num processo obsessivo por... a gente vê muito isso nos jovens, né? Compulsão sexual, ou então compulsão depressiva, maníaco-depressiva, que hoje tem outros nomes, né? Tendência suicidas, tendência à tristeza, à depressão, se fecha no quarto, não quer convívio com ninguém, não é?
aí já é tarde demais, minha gente. Já é tarde demais. Então, abram os olhos. Os pais têm que cuidar da evangelização dos filhos desde o ventre materno. Desde lá o feto. Fazer o culto do evangelho no lar para que o feto já comece a ouvir aquilo e comece a introjetar dentro de si as verdades espirituais, porque é isso que nos defende de nós mesmos. Se a gente for deixado ao léu do materialismo reinante na Terra, que é característica de mundo de expiação e de provas, nós provavelmente estaremos entregando a nossa juventude a experiências dolorosas do materialismo, aviltante da personalidade, que vai, muitas vezes, levá-la ao desequilíbrio extremo, à depressão e ao suicídio. Não é à toa, portanto, que o aumento do suicídio infantil nos dias de hoje, previsto lá por Allan Kardec na Revista Espírita, né? Um dos espíritos superiores falou com Kardec, olha, no ápice da transição planetária, vocês vão ver o aumento vertiginoso do suicídio infantil. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Por que isso? Por falta de amor, por falta de religiosidade nos lares. Não é? Que é a única forma de combater isso. Aliás, eu próprio ouvi do Chico Xavier isso, esta frase. Ele disse assim, Geraldinho, nós somos espíritos humanos terrestres, nós todos somos... Claro que ele se colocava no meio, né? A gente sabe que não, mas é a humildade do Chico. Mas ele disse, nós todos somos seres com alto grau de periculosidade. E a única força no mundo capaz de domar a nossa periculosidade chama-se religião. Seja ela qual seja, não importa, mas ela é um fator decisivo para nos defender de nós mesmos. É importante demais dizer isso, esse alerta, porque muitas vezes a religião ela é vista como, por muitos ainda, né? Não diria dos nossos amigos, aqueles que nos acompanham nas transmissões, mas a gente ouve falar que a religião é algo que pode bitolar a pessoa, é muito pelo contrário, é dar o fundamento, o alicerce moral da conduta, do pensamento, das atitudes, é isso que vai dar o fundamento para que a gente tenha uma sociedade melhor. Exatamente. Eu queria fazer 2 comentários, corroborando o que você falou, em termos de ciência. Carl Gustav Jung fala que uma das questões para a gente ser feliz é ter religião. Tá vendo? E outra coisa é um cientista americano, Bruce Lipton, se não me falha a memória, ele fala que o subconsciente da criança é formado a partir do 3º mês de gestação até o 7º ano de idade. Isso é ciência, gente. Isso é ciência, exatamente. Então, é justamente o que você falou. Já quando você faz o evangelho no lar, na presença de uma mulher grávida, o feto já está recebendo. Já está ali recebendo. Exatamente. Toda aquela energia, aquele magnetismo para todo aquele conhecimento. E até o 7º ano de idade, que é o que é falado também no próprio Espiritismo, né? Que é o momento que você consegue moldar, né? Que a criança ainda é uma massa que você consegue moldar ela, que a partir dali não é que fica mais difícil, né? André Luiz fala isso, né, Pietro? Exatamente. A época ideal, isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. A época ideal dos pais influírem decisivamente no progresso espiritual dos filhos é entre 0 e 7 anos. Quer dizer, quando começa a gravidez, até a criança completar 7 anos. André Luiz diz isso. Por quê? Ele compara os pais como sendo hipnotizadores naturais dos filhos. E, nesse momento, os filhos se tornam mediunicamente passivos à influência benéfica dos pais. Daí o grande engano da maioria dos pais materialistas, não é, de não
darem, nesse momento, aos filhos base e estrutura moral e ética religiosa. Porque lá na frente, depois que passa os 7 anos, o espírito reencarnante começa a assumir a sua personalidade pregressa, né? Então, os laços espirituais com o mundo espiritual, de onde ele veio, começam a ser arrefecidos e ele vai assumindo a sua personalidade pregressa. E é por isso que na adolescência, que Chico Xavier chamava de aborrecência, geralmente os nossos jovens são tão difíceis, né? Que eles começam a questionar os pais, mas aí ocorre o fenômeno da transposição da posição dos pais para a posição dos mestres da escola. Professores, professoras nas escolas passam a assumir esse papel de hipnotizadores naturais. E os alunos passam a ser médiums dos professores. Agora, olha o grande perigo nosso, né? Numa sociedade materialista, especialmente esta de hoje, em que o materialismo histórico está em toda parte, defendendo pautas absolutamente anticristãs e anti-espirituais, né? Dizendo às crianças que elas podem fazer o que elas bem entenderem. E nesse momento há, então, uma grande ausência de espiritualidade que pode afetar os jovens de maneira terrível, ou levando-os à droga, ou levando-os à depressão e ao suicídio. Perfeito, perfeito. E nós temos aqui também, parece que é mais a Elisa, né? E a Cristina também está agradecendo aqui a exposição. Obrigado, né? Cristina. Nosso agradecimento também. Bom, Pietro, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não é sempre que a gente tem oportunidade de estar aqui com o Geraldinho, porque é difícil falar com ele, a agenda dele é apertada. Eu sei. Não, mas o conhecimento é fantástico e essa obra, eu te confesso que eu não conhecia e fiquei encantado. Tem que comprar ela amanhã, não tem jeito. Eu recomendo, gente. É realidade essa obra. Eu estou encantado com ela. Eu imagino, porque a gente sempre, né, se fala uma coisa que nós precisamos estudar, né? Estudar é fundamental. Eu acho que ainda estudo muito pouco pelo tanto conhecimento que o Espiritismo traz, tanta clareza, né, de ideias. Eu só queria voltar num ponto que eu acho que é interessante, porque as pessoas entendam que materialismo não é simplesmente uma questão de dinheiro, né? Mas é de largar o lado espiritual pela questão material. Eu queria que você desse uma explicação que eu acho que é interessante, que as pessoas possam entender um pouco melhor isso. Muito bom. Não, gente, quando a gente fala em materialismo, a gente não está se referindo à nossa vida diária de relação com as nossas famílias, com as nossas profissões, com o dinheiro, né? com o nosso salário, com o nosso sustento, com a nossa vida social. Não é isto. Nós estamos falando em termos filosóficos, as origens do materialismo. Se nós formos lá atrás, lá nos gregos, nós vamos ver claramente uma dissociação dos ensinos de Sócrates, né, que é um grande iluminado de todos os tempos, e ele teve ali, entre os seus seguidores, aqueles que seguiram o caminho do espiritualismo, como Platão, que nós sabemos ser uma das encarnações de Kardec, não é? E por consequência do próprio Chico, mais voltados para a espiritualidade, mais voltados para a realidade do ser espiritual que nós somos transitoriamente passando pela vida terrestre, não é?
e em oposição ao materialismo aristotélico, né? Vamos dizer assim, em que vai privilegiar a matéria em detrimento do espírito. E, a partir daí, ao longo dos séculos, isso vai trazendo uma série de contribuições outras que vão culminar no século XIX com a eclosão de vários movimentos materialistas que se opõem, naturalmente, à espiritualidade. Um deles é o chamado positivismo, não é, de Comte, que passou a veicular que só existe o que é palpável, o que é mensurável, e o resto tudo é fantasia, não é? E também nós vamos ver também a corrente materialista histórica que veio por Karl Marx e seus seguidores dentro do comunismo, combatendo a religião, combatendo a família tradicional, combatendo o cristianismo, não é? E diversos seguidores do pensamento de Marx, como Lenin, como Trotsky, como Gramsci, como Simone de Beauvoir, que vão fundamentar outras questões, como, por exemplo, o movimento feminista. Um dos livros dela, até que o preâmbulo, o prefácio é muito nobre, mas se você adentrar bem, é puro materialismo, né? Que vai... E esse movimento materialista, ele vai querer o quê? Ele não pressupõe e ele nem busca a concórdia, a paz, a convivência fraterna, nada disso. Ele propugna o quê? Ele propugna pela violência, pela destruição da sociedade patriarcal, pela luta de classes, pela guerra civil, não é? Pela implantação à força da ditadura do proletariado e uma série de confusões nesse sentido que vão totalmente contrárias à proposta do Cristo e à proposta do Espiritismo. E outra corrente também que vai surgir no século XIX, que é a corrente chamada do niilismo, que é o materialismo do nada, que não existe o espírito, que não existe a vida após a morte, né? E, embora essas doutrinas sejam consideradas frutos de pensamentos dos ditos iluminados da filosofia, não é? Mas a grande verdade é que essas filosofias todas unidas, elas levam ao caos, à destruição da sociedade, à depressão. Elas não propõem uma solução para os problemas humanos, os problemas emocionais, os problemas espirituais, os problemas de relacionamento. Não, elas propugnam o quê? Elas propugnam justamente o rompimento dos laços de família, vamos dizer assim, a transformação do indivíduo por si próprio, né, por si mesmo, no que ele quiser ser, rompendo com os laços de família. Isso é muito perigoso. O Espiritismo jamais vai endossar isto, como o cristianismo jamais endossou isso, porque tanto o cristianismo de Jesus Cristo sempre pugnou pelo amor ao próximo, sempre defendeu os sentimentos mais nobres da alma, da fé, do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e principalmente do amor de uns para com os outros, como Jesus nos amou, não é? Que é aquele amor até o sacrifício, a renúncia até o sacrifício. Isso é que é cristianismo, não é? Não é essa fraternidade barata aí que separa-se grupos em guerras fratricidas. Não. Não, isso não é cristianismo. Como também isso não é espiritismo,
Allan Kardec é muito claro a respeito disso, né? Inclusive, ele próprio escreve na Revista Espírita que esses chamados materialistas, sejam eles históricos ou nihilistas ou positivistas, que sempre o perseguiram na França, eles eram, segundo os espíritos superiores falaram com Kardec, os chamados espíritos sistemáticos. E que ele, Kardec, teria que ter muita precaução e muito cuidado de admiti-los nas sociedades espíritas, porque a intenção deles jamais seria a de aprender sobre a espiritualidade, e muito ao contrário, a intenção deles, e isso nós estamos vendo hoje no Brasil, viu, gente? A intenção deles é trazer essas doutrinas e fazer do nosso movimento espírita templo de pregação de suas doutrinas materialistas. São os espíritos sistemáticos. Eles são, antes de mais nada, materialistas históricos, nihilistas, positivistas, que trazem essas noções para dentro dos arraiais espíritas, subvertendo a ordem das coisas. Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E Jesus, antes de mais nada, é o máximo de espiritualidade e amor. Assim como o Espiritismo é também o máximo de compreensão, de união, de família, dos valores da família, dos valores da solidariedade entre nós, e combatendo qualquer tipo das chamadas revoluções sociais ou políticas ou materialistas que se pregue por aí. Perfeito, Geraldo. Aproveitar até que nós estamos transmitindo essa live também ao vivo para o portal Despertar, lá do Nuno. Muito bem, um abraço, Nuno. E o Nuno trouxe, agora também, recentemente, né, Geraldo? Oi? Um abraço também para Carla Fabres. Isso, a Carla está aqui com a gente, acompanhando também, faz o estudo do Livro dos Espíritos aqui com a gente, o Pietro faz o estudo do Evangelho, mas o Nuno trouxe recentemente um vídeo muito interessante que mostra o Chico se negando a ir até a ex-União Soviética em 1938. Foi, verdade. Achei muito interessante esse vídeo. Então, a vida de Chico Xavier, ele deu esse testemunho a vida toda, gente. O Chico sempre se posicionou do lado da cristandade, do lado da família, do lado dos valores espirituais. E sempre rechaçou, durante toda a sua vida, qualquer tentativa desse materialismo histórico, desse nihilismo, desse positivismo, de tentar cooptá-lo para o outro lado. Jamais. E eu convivi com ele 21 anos, eu sei do que eu estou falando. Nós passamos juntos algumas campanhas eleitorais, então eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Verdade. Eu queria aproveitar, Geraldo, trazer aqui também, não sei se você deve conhecer o Francisco, que é da família da Marlene Nobre. Demais, sou amigo dele. Ele traz aqui essa pergunta. Geraldo, qual o aspecto que o Chico achava mais importante do Espiritismo? Ciência, filosofia ou religião? Francisco, essa pergunta eu fiz ao Chico quando nós estávamos programando o livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Ela foi inicialmente publicada no Espírita Mineiro, que era o órgão oficial da União Espírita Mineira, Federativa Espírita Estadual de Minas Gerais, onde nós trabalhávamos como diretores, segundo secretário, ao lado de Martins Peralva, de Dona Neném Aluoto, de Fontana, e depois colocamos no livro. E o Chico nos responde assim, olha, Geraldinho, a mesma... interessante, tem ligação com esse fato, né, que nós comentamos aqui. A filosofia é sempre muito nobre, porque é a busca do saber. Mas a filosofia sem alma descamba para o nihilismo. Olha aí a resposta do Chico Xavier. Descamba para o nada,
que pode levar a criatura ao autoextermínio. A ciência também, ela é muito nobre, porque ela é o esforço de décadas de estudo dos seres humanos que vão tentando obter respostas sobre as leis naturais que nos ordenam na vida material e respondendo, às vezes, algumas questões que, filosoficamente, nós propomos ao longo dos séculos. A filosofia que indaga, parte do que ela indaga, a ciência responde. Mas a ciência sem Deus é capaz de criar uma bomba atômica, uma bomba termonuclear, uma guerra biológica, uma guerra química, que vai matar milhões de pessoas, não é? Então, tanto a filosofia sem alma, quanto a ciência sem Deus, estão fadadas ao fracasso aqui na evolução terrestre. E assim, portanto, o espiritismo também. A filosofia espírita sem Deus, ou seja, sem alma, sem religiosidade, pode descambar para esses absurdos que nós estamos vendo aqui hoje, de mulheres espíritas a favor do aborto, não é? Assim como a ciência espírita, que é a ciência da mediunidade, sem Deus, pode descambar para o materialismo do mercantilismo. E nós temos visto aí, ultimamente, médiuns cobrando, não é, dinheiro, coisa que Chico Xavier jamais aceitou, cursos disso, cursos daquilo, cursos caros, palestrantes vendendo taxas de inscrição para suas palestras. Ora, gente, pelo amor de Deus, o Espiritismo é de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, para o povo. Se nós começarmos a estabelecer mercantilismo em nossas casas espíritas, em nossas federações, então o espiritismo vai virar um espiritismo, aliás, já está virando um espiritismo para a elite, não é? Recentemente eu fui convidado a falar, aliás, um ano atrás eu fui convidado a falar em Fortaleza, e já tudo acertado para a minha presença em Fortaleza, quem me convidou mandou um flyer para que eu divulgasse. Eu passaria 3 dias falando em Fortaleza, sexta, sábado e domingo. Mas quando eu vi o flyer, aliás, eu fui alertado por uma seguidora minha. Seu Geraldinho, que história é essa, Geraldinho? Você está cobrando R$75 para falar mesmo e da doutrina? Eu disse, não, de jeito nenhum. Onde você viu isso? Olha, na palestra que você vai, nos dias que você vai falar em Fortaleza. Eu fiz, pelo amor de Deus, eu não vi isso, não é? Onde que é? Aí ela me provou por aí mais ver que eles estavam divulgando o cartaz sem a minha autorização, cobrando R$75 para a pessoa entrar para me assistir. Imediatamente eu liguei para os organizadores e falei, olha, ou vocês tiram essa taxa, ou eu não vou. De duas, uma. Porque eu não posso desdizer o que eu venho dizendo há 40 anos, junto com Chico Xavier, porque eu aprendi com Chico Xavier isso. O espiritismo é gratuito, não pode ter mercantilismo em nossas casas espíritas e tal. Aí eles vieram com uma argumentação que eu não aceito, e eu aproveito aqui para dizer isto, dizendo que a casa era muito grande, que tinha 3 sedes, que beneficiava muita gente com a distribuição de cestas básicas, e que esse dinheiro iria facilitá-los a comprar as cestas básicas para as famílias carentes. Ora, mas vamos ter clareza, minha gente, para dizer o seguinte, eles estão criando 2 classes de espíritas. Uma classe que não tem condição de pagar R$75 para assistir uma palestra que vai lhes esclarecer do Evangelho e da doutrina, então ela está excluída do esclarecimento, não é? O Espiritismo não é esclarecimento, então existe uma classe que eles estão criando, que é a classe dos excluídos.
eles só podem ir ao centro para receber a cesta básica. Percebem o engano disso? Olha como que os sofismas das sombras fazem. Né? Para justificar uma pretensa caridade, eles estão, na realidade, criando dois tipos de classes de pessoas. Aquelas que podem frequentar o centro pagando, né, para ouvir as palestras, e aí frequentadores do centro depois me escreveram que até cursos de mediunidade eles têm que pagar. Nossa. Dentro do centro. 200, 300 reais. Isso. Percebem? Olha que absurdo isso. Então, quem não tem dinheiro não pode estudar o espiritismo? E do outro lado, mantém uma classe de miseráveis que só podem ir lá receber a matéria. Isso é materialismo. Só podem ir lá receber o quê? É o leite, é o agasalho, é o arroz, o feijão. Então, esses só podem receber a matéria, eles não podem receber o espírito. Essa contaminação vai vindo aos poucos, né, Geraldo? Se a gente não tomar cuidado, vai tomando conta. E, infelizmente, gente, a maioria dos palestrantes espíritas não se atentam para isso. Né? E não se apercebem do que eles estão criando, porque se eu aceito, eu estou conivente com isso. Exatamente. E eu estou me achando muito importante, né, que as pessoas vão ter que pagar para me ouvir. Ora, gente, nós estamos numa época de internet gratuita, aberta. Será que nós não aprendemos com a pandemia, não? Que ninguém precisa estar presente em algum lugar para ouvir quem quer que seja. Que nós podemos fazer lives gratuitamente para todo mundo. Nós estamos agora fazendo o 2º Encontro Mundial dos Amigos Chico Xavier e sua obra. Aliás, o nome completo é 2º Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Começou hoje, né, com as palestras de Pedro Leopoldo, amanhã prossegue com as palestras de Belo Horizonte, depois Uberaba, depois Torres, depois a Juventude Espírita, depois Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, e o fechamento com as apresentações musicais e a palestra de Niterói. Tudo online, 3 palestras gratuitas. Diárias. Todos os dias, 11 horas da manhã, 17 horas da tarde, 20 horas da noite, gratuitamente, para quem quiser vir. Tem 150 canais conosco, transmitindo encontro para o mundo inteiro, em português e em inglês. Não é? É uma satisfação muito grande a gente poder estar transmitindo isso também. Exato. E quem não fala português pode ouvir todo o encontro. Todas as palestras foram traduzidas em inglês. Não gastamos um centavo sequer. Tudo voluntário. Todo mundo voluntário. E nós estamos reunindo aí, né, que é o 15º Encontro Nacional dos Amigos Chico Xavier. Há 15 anos nós fazemos isso. Agora vai dizer que precisa cobrar taxa de ingresso ou de inscrição, e eles ainda colocam uma expressão muito materialista, investimento. Ah, que investimento? Coisa nenhuma. É falta de vergonha mesmo. Eles podem derrubar seu canal, que você faz outro, né, Geraldo? Derrubaram o meu canal, fiz outro. Por falar nisso, para quem, por acaso, ainda não conhece, é bom você deixar claro aí. O nosso canal, o novo canal, né, infelizmente derrubaram o nosso canal, a gente não sabe nem por quê. Nós tínhamos lá milhões de visualizações, mais de 1000 vídeos, mais de 100 mil inscritos no canal do YouTube TV Saber Espiritismo. Entramos com representação, com notificação extrajudicial contra o YouTube, mas de nada adiantou, eles nos devolveram o canal vazio, apagaram todos os vídeos de uma noite para outra, mas refizemos o canal, e é através deste canal que está sendo transmitida este encontro, está sendo transmitido esse encontro, é o canal do YouTube TV Saber Espiritismo, tudo gratuito, viu, gente? Vocês podem participar e
e compartilhar gratuitamente, não tem nenhum tipo de cobrança de coisa alguma. Muito bom. Você quer divulgar mais outras atividades, por exemplo, aquele trabalho que você faz fora do Brasil também? Não, quem quiser conhecer também o trabalho em inglês, é a Kardec Radio dos Estados Unidos, né? Tanto no rádio mesmo, tem programas de rádio, vários programas. Eu tomo conta lá do programa To Know Spiritism, mas ela tem também, é fundada pela Vanessa Anceloni, essa neurocientista, que foi uma das que descobriu na Virgínia que a criança e o feto sentem dor, não é? Que revolucionou a medicina fetal e a medicina também da infância. E ela fundou a Kardec Radio, como também a Spiritist Review, que é a revista espírita norte-americana, e 13 centros espíritas nos Estados Unidos, da Virgínia, de Maryland e de Washington, D.C. Tem também no Meta Facebook, tem no YouTube, kardecradio.com. Nós temos também as tarefas de edição dos livros inéditos de Chico Xavier, aqui em Belo Horizonte, pela Vinha de Luz Editora, que o site é vinhadeluz.com.br, e temos em Pedro Leopoldo a Casa de Chico Xavier, que é a residência do Chico quando ele lá morava, e mesmo depois de ter mudado para Uberaba, ele manteve na sua propriedade, que é a casadechicoxavier.com.br. Ela fica aberta à visitação pública de quarta a domingo, a partir das 14 horas até as 19 horas, domingo até as 20 horas. Nós temos reuniões públicas lá todos os domingos a partir das 17 horas, também com acesso gratuito de todos. E aqui em Belo Horizonte, vinculado às tarefas da TV Saber Espiritismo, o portal Saber Espiritismo, que também funciona unido ao Grupo Espírita Saber Amar, com reuniões públicas de estudos e também fechadas de mediunidade, de estudos. Tem também evangelização infantil aos domingos, em Belo Horizonte, no bairro Santo Agostinho, e o Grupo Mediúnico Maria de Nazaré, dedicado às tarefas da desobsessão. E queria agradecer ao Ney, da Kardec Radio, por ter nos orientado aqui, inclusive, para poder transmitir esse segundo Congresso Mundial de Amigos de Jesus e Chico Xavier e sua alma espírita cristã. Exato. O Ney nos ajudou bastante, fica aqui o nosso abraço a ele também. Inclusive ele que colocou todas as palestras lá em inglês na Kardec Radio, tanto no YouTube deles quanto no Meta Facebook. Tá certo. Bom, gente, a gente ficaria aqui horas e mais horas, né, conversando com o Geraldinho. A gente sempre aprende muito, é uma pessoa realmente muito querida por nós. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira live com ele exatamente no dia que se completava 18 anos, né, do desencarne de Chico Xavier. Foi. Né, 2020, que foi bem emotiva aquela live. Nossa, né? Eu fiquei assim, eu fiquei muito emocionado, porque é um sentimento realmente assim que não dá nem para descrever, né? Todos sabem assim o quanto que a gente tem esse carinho que a gente carrega no peito pelo Chico, né? Apesar de não ter conhecido pessoalmente, é como se tivesse conhecido, porque... Mas é como ele dizia, né? Nós somos uma grande família. Ele escreveu isso para a dona Neném Elootto, dispersa em vários setores de trabalho, com a obrigação de darmos conta das tarefas a que fomos chamados a desempenhar. Mas amanhã, sem dúvida nenhuma, nos reencontraremos mais além para darmos conta, para darmos testemunho daquilo que houvermos feito aqui na Terra. Então, é essa grande família que vai se unindo a pouco e pouco, né? E para mim, ele disse, olha, Geraldinho, eu não vou vê-los todos, mas esse grupo que acompanhou o início da nossa mediunidade, aqui em Pedro Leopoldo, no mundo espiritual, que nos acompanhou desde a nossa tenra juventude,
nas primeiras manifestações mediúnicas, coordenados pelos espíritos amigos, para aprenderem e estudarem Evangelho de Jesus e doutrina dos espíritos, no lado prático da vida espiritual, essa grande família que eu costumei chamar, pela influência de minha segunda mãe, Dona Cidália Batista, de Irmãos do Arco-Íris, né? Essa grande família de 5.000 espíritos que estudaram com Emmanuel, que estudaram com todos nós, aqui em Pedro Leopoldo, no início de nossa mediunidade, todos vocês reencarnaram. E eu já estou numa idade avançada, de modo que eu não vou ter chance de revê-los todos na carne. Mas você, como você é novo, ainda muito jovem, porque nessa época eu tinha talvez 26, 25 anos, né? E ele falou comigo, mas você ainda vai viver muito. E ao longo das próximas décadas, você vai reconhecendo eles todos pelo Brasil e pelo mundo. E é isso que temos feito, né? Essa grande família aí que vai se conectando esses dots, né? Da espiritualidade e tendo consciência de que nós viemos ao mundo com esse propósito de dar testemunho da vida e da obra de Chico Xavier, nosso Allan Kardec reencarnado no Brasil, no coração do Brasil, para a continuidade da revelação espírita que ele próprio havia começado como apóstolo do Cristo, trazendo o Consolador de novo para o coração do povo sobrecarregado, aflito, triste, sedento da água viva do amor, né? Com fome de esperança e de paz. E nós temos que honrar a doutrina dos Espíritos pela prevalência dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama, continua amando e que nos espera além desta vida, um dia, quem sabe, para o nosso próprio aprendizado, para a nossa própria evolução, nos entregarmos a Ele, o Cristo de nossos corações, o sol de nossas almas, para que Ele nos aqueça a todos nesta grande família humana, abraçando-nos uns aos outros como irmãos de fato, como amigos e companheiros do mesmo ideal de renovação e de esperança que Ele nos deixou no seu caminho de verdade e vida há 2000 anos. Nossa, que lindo, Jean. Parabéns, obrigado de coração. Sinta-se abraçado por todos nós e continue em frente, meu irmão. Você tem uma missão incrível e você está realizando muito bem. Resista aos ataques, que eles vão existir, né? Isso é sinal que o seu trabalho está sendo feito. Eu não incomodo, não. Eu acho que é poeira que se levanta na ventania, depois para. Isso é sinal que o seu trabalho está sendo feito, né? Então fica aí o nosso abraço. Vocês também estão de parabéns pelo trabalho aí que eu acompanho com muito carinho, recebendo os reais amigos de Chico Xavier, pouco a pouco, né? E vocês têm recebido todos eles também com muito carinho. E essas lives são importantes para o esclarecimento do nosso povo, da nossa gente, sobre quem é essa personalidade única, chamada Francisco Cândido Xavier, o Cândido Xavier das estrelas, né? Agora pedindo aqui emprestada a família Naufel, né? Se o José Naufel era o poeta das estrelas, o Chico era a candidez das estrelas e habitou entre nós. É isso mesmo. E agradeço muito que através de você conheci tantas pessoas fantásticas e se eu fosse aqui enumerar, ficaria um tempão aqui. Um exemplo disso é o Dirceu, que eu chamo carinhosamente de vô Dirceu, foi através de você, tantos outros, o próprio Bacelli, que é um cara sensacional, né? E poderia descrever aqui tantos outros, né? Então, eu te agradeço muito, deixo aqui
Um abraço sincero. Gente, ó, aquele abraço. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até a próxima, viu, Geraldo? Eu também. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado.